Olá, pessoal, boa noite. Mais uma segunda-feira na companhia de vocês. E olha, eu fico assim, sem fôlego de ver esse cara fazer o que ele faz. Mas eu vou começar com palavras que saíram dele mesmo, sabe? Um dia, um moleque gordinho, baixinho, sem barba, cara de guri de apartamento, pensou em competir. Sonhava com grandes momentos, mas mesmo em seus sonhos, jamais pensou em algo com o que aconteceu nesse brasileiro. Hoje eu vou entrevistar o querido, que é tudo que vocês imaginam e mais um pouco. Personal trainer, treinador, árbitro, coach, palestrante. Hoje nós vamos ter a honra luxuosa de dividir os nossos estúdios com Eduardo Cran. Dudu, querido, obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito grande, né, da gente estar compartilhando ideias e pensamentos, né? Eu sempre fui um cara, acho que do Brasil, o Brasil é nosso, e somos todos iguais e é muito bom a gente poder trocar essa ideia, a gente conversar, fomentar culturas, ideologias. Eu acho muito bacana. E quando vocês fizeram o convite, é um contato que a gente tem, inclusive, para poder também traduzir um pouco mais do esporte e da área da educação física, né, que é a área que eu amo, que eu escolhi desde sempre, né, poder através do esporte, do exercício físico, ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida, né, o engajamento social, enfim, né, tudo que eu sempre quis. Então, eu sou um cara aí abençoado, estou realizado e é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Deixo um beijo, um abraço aí pro pessoal da audiência, né? E para vocês, para Carol também e para a galera que está aí no estúdio. Dudu, olha, eu tenho que agradecer a Kátia por ter me apresentado você. Aquele dia eu já tinha visto você competir, visto todo o desempenho que você teve naquele momento como atleta, né? Naquele campeonato brasileiro, com a quantidade de peso que você conseguiu dominar com maestria. E eu preciso agradecer a Kátia Portilho por intermediar essa interlocução entre nós. Eu acho que, em primeiro, eu quero te dizer que nós somos colegas de profissão. Eu também sou professor de educação física, então eu já te admiro ao quadrado como pessoa, como atleta, como treinador. E assim, cara, você é uma motivação pra gente, cara. É assim, preciso te agradecer publicamente por isso, sabe? Na realidade, eu não só agradecer especificamente a Cláudia, né? Eu me dou muito bem com a Cláudia, eu gosto dela bastante. Né? Ela é uma pessoa sensacional e o trabalho que ela faz junto com a galera cadeirante, com a galera com diversas necessidades especiais aí, né? É fantástico. Quando eu estou em competição, né? Quando eu estou arbitrando, é o pessoal que eu mais gosto de arbitrar, é o pessoal que eu mais me emociono, é o pessoal que eu mais sinto aquela vontade de estar ali, de verdade. Não que os outros atletas não tenham isso, né? Mas tu vê uma galera ali que entende e enxerga a vida de eu ter um cara saudável, entendeu? Eu tenho que Verdade. agradecer todo santo dia. Não interessa dinheiro, não interessa o que eu tenha na minha vida que não seja tão importante quanto ter saúde. É um pessoal que tem saúde, mas que tem algumas limitações, e eu não tenho essas limitações, então eu não tenho direito de reclamar da minha vida, né? Já partindo dessa premissa. E quando eu vejo aquela galera ali, aquilo é um combustível que incendeia cada vez mais. E que eu sou um cara, eu não sou um cara religioso. Eu tenho uma crença muito forte, uma fé muito forte em algo, uma força superior, né? Mas eu sempre tenho um tercinho comigo e quando a primeira coisa que eu peço, né, quando eu vou competir, quando eu rezo, em prol também dessas pessoas que às vezes gostariam de praticar um exercício ou uma atividade física ou uma atividade da vida diária com excelência e às vezes não tem condição por uma limitação que foi imposta pela vida, né, e seja uma fatalidade ou não. E agradecer a Deus a todo momento por eu estar praticando um esporte em alta performance. A gente sabe que alta performance não é saúde. E é um massacre para o corpo, a gente sabe disso, né? E eu treino em alta performance, eu amo treinar em alta performance. E eu estou disposto a pagar o preço para isso, entendeu? Cada vez mais. Só que não é justo eu pagar esse preço também, sem agradecer por ter essa saúde para poder fazer aquilo que eu faço. Também em detrimento das pessoas que gostariam de ter pelo menos um pouquinho mais de saúde, né?
para poder fazer aquilo que eu faço, né? Então, essas pessoas, elas, para cada movimento, para cada pedida, para cada treino, todas essas pessoas que têm um pouquinho de limitação, que têm um pouquinho de dificuldade, todas essas pessoas, elas estão comigo, né, na barra. Cara, e eu tenho que te falar de uma coisa que você tocou no assunto. Eu ia deixar mais pra frente, mas já que você tocou, eu vou pedir pra nossa direção colocar uma foto que mexeu muito comigo, porque eu vi isso na prática. Tudo que você faz e se propõe a fazer mexe muito com a gente, seu nível de concentração, a sua dedicação para com a prova, mas isso mexeu muito comigo quando eu vi você ali na hora de que o pessoal estava aquecendo e antes de você entrar na barra, eu pude presenciar você fazendo isso. E eu preciso te perguntar de onde vem essa motivação, cara. Porque você é um cara muito concentrado, não é qualquer um que consegue entrar na barra com essa concentração e com esse ritual que você fez aí. Isso, pra gente que tá ali presenciando, assistindo a tua prova ali, mexe muito com a gente, né? Então eu queria que você dividisse com nossos seguidores de onde vem essa inspiração tão grande para que você se concentre e consiga executar aquele movimento com excelência e louvor. Carol, assim, nessa competição em específico, eu tive uma situação a mais, assim, que me motivou e que me levou a me desconstruir para me reconstruir em algumas situações. Eu venho de família muito pobre, né? Meu pai trabalha numa mina de carvão, minha mãe é empregada doméstica, isso até hoje, nenhum dos dois tem segundo grau, eles não têm bens, mas são pessoas que me deram muito carinho e me deram muito amor. Foi o que eles conseguiram dar e isso é louvável. Né? A parte financeira a gente nunca teve condição e tudo que eu fui construindo ao longo da vida foi com muito trabalho e com muito esforço. Né? Muito embora eles sempre fossem pessoas que nos apoiassem muito, eu e as minhas irmãs, para a gente perseguir os nossos sonhos. Né? Nunca deixaram de nos apoiar para isso. Então, a vida ela é assim, ela castiga bastante, né? Ela é dura conosco. Mas existe uma diferença entre a gente aceitar as condições que nos são impostas e existe uma diferença entre a gente se conformar com isso. Quando a gente se conforma, a gente admite a derrota. Quando a gente aceita, a gente aprende a trabalhar com aquilo que a gente tem nas mãos, com as ferramentas que a gente tem para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer, para a gente poder tentar. Né? Não adianta a gente sentar e pedir e não correr atrás para essas coisas. Então, eu sempre... Por que eu disse no início que eu era um cara abençoado? Porque financeiramente, em questão de estudos, essas coisas, eu nunca tive nada disso. Então, fui conquistando. Então, me formei, me pós-graduei 3 vezes, fiz um MBA em gestão, estou fazendo um mestrado agora, estou na metade do final do mestrado, tenho minha casa, tenho minha academia. Tudo isso foi conquistado com bastante trabalho. Né? Eu não ganhei nada de ninguém, foi muito trabalho. E ao mesmo tempo, na minha vida surgiram pessoas que foram me ajudando, né? Pessoas que foram muito importantes para mim. Uma delas é o meu segundo pai, que é o Zé, que é o cara que me manteve na área. Chegou um momento que eu pensei em desistir, há muitos anos atrás. E assim eu fui galgando, conquistando. Então, eu nunca me enxerguei nas condições que eu me enxerguei até esse brasileiro. O que aconteceu? 5 meses atrás, e para te ver, não é recente, né? Muito. Eu não consegui, eu vinha não conseguindo entender o que fazia mais sentido para mim. Então, eu não conseguia trabalhar mais direito, eu não queria sair de casa, eu tinha vontade de sumir, eu tinha vontade de não viver mais, eu tinha vontade de... Isso eu tô abrindo, isso é a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso. Pô, muito obrigado, cara, por dividir com a Para gente. alguém. Falei um pouco disso, falei muito disso com a Kat, né? Foram pessoas pontuais que eu conversei a respeito disso. Por quê? E aí eu comecei a entender uma coisa que a gente não, na realidade não tem entendimento, né? E que a gente julga. O ser humano, eu sou um cara que eu não tenho costume de julgar. Acho que cada um tem a sua vida, faz o que quer, não falo dos outros, eu cuido da minha vida e pronto. Né? E estou sempre disposto a dar uma força quando posso. Mas às vezes as pessoas elas veem alguém com depressão, por exemplo, e elas não sabem o que é. E ninguém olha para mim
pessoas, elas olham para mim, elas veem assim, um cara que, principalmente os meus amigos de 15, 20 anos que me acompanham desde sempre. Então eles olham para mim assim, e eu não tinha mais, eu não sabia mais o que fazer, né? Então eu comecei, nessa preparação para esse brasileiro, eu enfrentei de verdade, o meu o pior inimigo de todos, eu mesmo. Eu não consegui olhar para mim no espelho e entender quem eu era. De acordar todo dia e talvez não saber quem eu fosse. De me perguntar se tudo que eu faço, ou se tudo que eu fiz, foi por mim mesmo, ou se foi pelos outros, e se tinha sentido, e qual sentido era. E eu ainda não encontrei respostas para muito, eu ainda não encontrei respostas para tudo, né? Eu acho que talvez vá demorar mais para poder encontrar. Então eu treinei com muita dificuldade, treinei com muito sacrifício, as coisas foram acontecendo de forma muito difícil, muito complicada. Cada treino era uma batalha absurda contra mim mesmo. O esporte, e aí eu afirmo para vocês, o esporte, ele realmente salva vidas. O meu filho pequeno foi um outro ponto muito forte nisso, mas o esporte, ele é algo que ele realmente salva vidas. O esporte, porque assim, ó, no treino, debaixo de uma barra, ninguém pode julgar vocês. Debaixo de uma barra, ninguém pode dizer para vocês que vocês não podem conseguir. Em cima de uma plataforma, vocês têm o tempo de vocês. O tempo ele é a coisa mais preciosa que a gente tem. E uma das coisas que eu acho que me deixou perplexo, talvez por eu trabalhar tanto e não viver e não me divertir tanto quanto eu gostaria, talvez essa reflexão tenha pego nessa depressão também, porque às vezes eu pensei assim, minha vida está passando e talvez eu não esteja cumprindo tudo aquilo que eu deveria fazer. Então, eu bati de frente com um cara que eu não conhecia, que era eu numa outra versão. E isso me derrubou bastante, assim, sabe? Eu não estava encontrando saída para fazer as coisas, eu não conseguia mais entrar na minha própria academia, eu não conseguia ter fobia de pessoas, e aquela coisa vinha piorando, e aí eu comecei em tratamento, fui psicólogo, psiquiatra, falei, não, tem alguma coisa de errado, eu também não posso existir assim desse jeito. Eu preciso procurar ajuda, preciso me dobrar um pouquinho, eu preciso... Porque quando a gente tem... a minha vida como atleta, graças a Deus, eu foi muito vitoriosa também, e vencendo. Então, o atleta de alta performance, quando ele idealiza a alta performance, quando ele muda o seu estado mental para alta performance, ele transpõe isso e transparece para as outras áreas da sua vida. E eu comecei a perceber também que eu era um cara que eu cobrava demais, não só de mim, mas dos outros. E aí eu comecei a encontrar e bater de frente com todos os meus defeitos. E ver que, de repente, eu poderia estar machucando muito mais gente do que eu imaginava. Tudo porque eu também tinha esse excesso de cobrança para mim mesmo. E a gente sabe que as pessoas elas não são iguais, né? A gente sabe disso. E essa preparação para esse brasileiro, ela foi extremamente sacrificante porque ela não pegou no meu corpo, ela pegou na minha cabeça. A parte E a mais cabeça era difícil. uma coisa que eu sempre tive muito forte, muito forte. Aquele nível de concentração que eu vi ali foi uma repaginação daquilo que eu venho sendo. Eu venho tentando me tornar uma pessoa melhor, né? Não somente por mim, mas pelas pessoas que estão próximas a mim. E tentando entender um pouco mais dessa fé que eu tenho, que eu não sei de onde vem, porque eu não frequento também religião, essas coisas assim. Eu sou meio que analfabeto religioso, mas eu sei que eu tenho muita fé. E eu sei que é um foro superior que nos protege. Então, estou tentando entender um pouco mais disso também, para não deixar isso no vazio e aproveitar isso de uma forma mais frutífera. E continuo lutando. Agora estou um pouco mais estabilizado, né? E deixo uma mensagem para vocês também, vocês que estão em casa aí, vocês que estão no estúdio, se alguém falar para vocês que não está legal, escutem um pouquinho e não julguem, porque eu realmente, eu nunca achei que fosse passar por isso na minha vida,
e realmente não existe resposta, simplesmente acontece. Acontece e, e a gente fica perdido. E eu nunca fui um cara perdido, entendeu? Toda a minha vida ela foi arraigada de objetivos, de obstáculos, eu sempre botei tudo no papel, na caneta, eu sempre fui um cara estratégico, preciso me formar, para me formar eu preciso deixar de comer aqui, esse dia, tal dia, para pegar um ônibus. Cara, tudo minha vida foi inteira assim. E eu acho que o que me deixou mais derrubado com isso tudo, porque eu fiquei completamente perdido. Né? Eu perdi o rumo da situação, eu perdi o controle da situação, e não tem como explicar. É inexplicável. Então não adianta a gente, vocês, um parente de vocês, um amigo, alguém, né? E eu vou falar para vocês, a linha tênue entre vocês fazerem uma bobagem e não fazerem uma bobagem. Ah, se quisesse se matar, já tinha se matado. Ah, Não, não. cara, não, não levem para esse lado que vocês não têm ideia. Né? Quem nunca passou por isso não tem ideia. Eu achei que nunca fosse passar por isso e eu às vezes achava que era falta de proatividade, quem sabe, né? Ou de tentar Ô, sair dali, mas depois que eu encarei isso de frente, eu vi que não Dudu, era. Então, se vocês verem alguém passando por isso, oi. eu sei exatamente tudo que você está falando. Aconteceu comigo também. Eu já desisti de muitas coisas que eu tinha certeza que eu poderia fazer, mas a minha cabeça naquele momento não correspondiam, não correspondia com a mesma velocidade do meu corpo. E aí eu me desacreditei, deixei baquear, desisti de algumas coisas que já estavam assim, ao alcance das minhas mãos, porque a minha saúde mental também não estava bem. E eu sei exatamente do que você está falando, porque as pessoas elas te julgam ao ponto de falar, pô, tu tá sempre sorridente. Eu imagino você, que é um cara que, tipo assim, trabalha com esporte de força, escolheu cuidar de pessoas porque um profissional de educação física cuida de pessoas, né? Independente do objetivo que elas queiram, umas querem só a parte estética, outras já treinam com performance. Para levantar peso tem que ter força. Enfim, eu entendo exatamente o que você está dizendo e quero aqui compartilhar minha solidariedade com você e dizer que você é um cara que inspira muito a gente. Então eu acho que isso pode ser uma vertente para você se apegar, porque assim, eu não te conhecia profundamente ali. Ali para mim era um cara concentrado, prestes a levantar 300 e poucos quilos. Isso para mim já é uma coisa que incentiva quem tá começando. Eu só tenho um mês praticando powerlift. Então eu fui para esse brasileiro tentando me incentivar, me autoafirmar. Eu sou uma mulher de 40 anos de idade, então eu tô entrando na categoria Master 1, né? Eu sei que você... Então, assim, para mim também não é fácil. Eu deixei meu gurizinho em casa também de 3 anos de idade. A saudade foi imensa. Quando a gente sai de casa e deixa alguém que a gente ama lá, a gente fica pensando, poxa, será que essa é a escolha certa? Eu tô trocando a minha família. Então, isso tudo fica vagando na nossa cabeça de uma maneira tão difícil pra gente dissolver, né? Mas eu quero te dizer que eu acho que esse brasileiro te deixou inspirado pro Mundial, né? Eu acho que você tem uma outra meta aí a seguir daqui pra frente que a gente vai querer assistir. Esse mesmo show que você deu no Brasil, defendendo o Brasil lá fora, né? Como é que tá essa expectativa? Bah, tá forte, tá forte. A gente, agora que as coisas elas estão um pouquinho mais ajustadas e arrumadas, né? Eu tenho conseguido treinar cada vez melhor. E a gente tem, dentro do esporte de alta performance, seja na velocidade, seja no levantamento de peso, seja na ginástica olímpica, a gente tem algumas métricas, né? No powerlifting, por exemplo, a gente sabe, né, existem atletas que agacham com 300 quilos ou próximos de 300 quilos, não é uma coisa assim tão surreal dentro do powerlifting, mas existem cargas dentro disso que elas começam a se tornar algo mais surreal e elas começam a entrar. Tu lembra do Mortal Kombat do Street Fighter quando desabilitava o bonequinho aquele que precisava zerar para ele aparecer? Zé, Era mais ou lembro. menos isso. É mais ou menos isso. Então, quando aquele agacho que eu fiz ali no brasileiro, eu não estou me diminuindo, mas eu nunca achei que fosse na minha vida, depois de mais velho, agachar com 350 quilos na Master, com 42 anos de idade. Movimento perfeito. Pois é, eu assim, ó, fiquei. Bom, eu vejo os vídeos até hoje, né? Fico olhando vídeo, olhando vídeo, olhando vídeo. E aí, quando aquele movimento saiu,
e eu consegui fazer, e aí veio toda a carga de tudo que foi atravessado nessa preparação. As pessoas estavam comigo ali mais no intrínseco da coisa, né, mais no interpessoal, né, por isso que eu desabei a chorar, né, Se porque emocionaram veio junto. tudo, tudo, Você tudo, emocionou a tudo. gente, cara. Sem saber de Não, nada, a assim, gente ó, se emocionou. agora dá para saber um pouquinho mais, né? E Nossa, aí veio tudo, 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 tudo abaixo, né? Eu consegui me tranquilizar e aí eu desbloqueei o 350. Eu falei, bah, depois que eu desbloqueei o 350, aí parece que alguma coisa mudou na minha cabeça, no sentido de que, né, agora eu acredito que dá para ir mais, entendeu? Claro, com o pé no chão sempre, eu nunca tive pressa para construir nada, porque tudo foi muito complexo, né? Então eu verdade. sempre tive que trabalhar muito para fazer só de faculdade foram 9 anos, né? Daqueles 4 lá, para mim era mentira, né? Foram 9. Então paciência é uma coisa que eu sempre tive, né? Resiliência é uma coisa que eu sempre tive. Então agora daqui para o mundial, sem abusar muito, eu acredito que em 360, 65 seja a meta para lá e manter ou melhorar um pouquinho mais o subir de terra, mas dá para chegar lá e fazer uma bela apresentação. A preparação está perfeita, os treinos estão ótimos, eu estou me sentindo muito bem, né? A cabeça está boa, está melhorando, né? Tem alguns altos e baixos de vez em quando, óbvio, né? Não é de uma hora para outra que isso vai sumir, mas tô feliz, tô bem feliz, assim. Que bom. Cara, eu preciso te perguntar como é que é essa dinâmica do Dudu professor? Como é que é o Dudu professor lá no salão de academia? Eu hoje, mais velho, né? Uma coisa que meu pai me dizia, ele falou, cara, tem coisas assim, ó, e eu vou te falar só uma frase. Tem coisas que tu só vai aprender com a idade. Não adianta tu tentar Verdade. buscar aprender, tem coisas que só a idade vai te mostrar. Antigamente eu era muito mais exigente por causa desse meu nível de exigência. Então eu acho, e isso foi um brainstorm que eu fiz ao longo desse tratamento nos últimos 5 meses, e eu falei, acho que eu machuquei muita gente, no sentido de cobrança também. Porque porque assim, ó, ao mesmo tempo em que eu cobrava muito, era o mesmo sentimento que eu tinha com relação às pessoas, assim, ó, se eu consigo, na situação que eu tive o tempo todo, todo mundo consegue, né? Só que eu estava nivelando por uma régua que era minha, né? E nivelar por uma régua que era minha é um erro, né? Só que, de certa forma, também é um paradoxo, porque eu cobrava porque eu acreditava que as pessoas podem se tornar melhores. Sim. E eu tentava motivar, então, mas só que eu era muito rígido, muito ríspido, né? Desistia, às vezes, quando eu via que a pessoa não queria mais, desistia, eu tentava engajar. Hoje, eu faço de forma completamente diferente. Então, eu mantenho a mesma seriedade do meu trabalho, mas eu encontrei outras ferramentas de mexer na cabeça das pessoas, porque eu vi o Bernardinho falando uma vez, né? E não adianta ter mestrado, doutorado, 3, 10, 15 pós-graduações, ser um gênio, ter 50 mil artigos científicos publicados como treinador, né? Mas na hora de treinar alguém, tu é um fracasso porque tu não consegue entender as pessoas que tu treina. Então, o segredo na realidade, ele está em entender as pessoas que tu treina, entender o ser humano na tua frente. Porque a partir do momento que tu entende quem tu treina, tu consegue tirar o melhor daquela pessoa. Tem gente Exatamente. que vai gostar de um tapão nas costas, tem gente que vai gostar da gritaria, tem gente que só olha no olho e já sente, já sabe. Então, tu vai entendendo essas formas, né? A gente vai entendendo essas formas de trabalhar com as pessoas. E essa foi uma maturidade que eu demorei para ter, mas graças a Deus hoje tem. E aí sim, tu consegue prospectar o melhor delas. E claro, ao longo do tempo, a gente vai vendo quem vai conseguir ser um atleta de alta performance e quem não vai pelas características. Mas a gente não exclui aquela pessoa simplesmente assim, sabe? Descarta ela. A gente mostra para ela um outro caminho, onde ela se sente incluída, mas ela sabe se colocar no lugar dela e a gente consegue manter essa adesão, essa pessoa praticando por saúde, bem-estar, ou até ela mesma motivando outras pessoas a praticar o esporte. Então, eu diria hoje que eu sou um treinador que tem essa linha rígida, mas que é mais humanitário, busca entender mais as pessoas e tenta engajar elas dentro do esporte.
É legal você abrir pra gente essa sua questão com a saúde mental, porque em algumas situações a gente vê pessoas que não conseguem se abrir. Eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente busque a cura, né? Conseguir falar sobre o assunto é uma barreira muito grande. Eu digo por mim, mas quando eu aprendi a conviver com isso, a superar meus medos, a traçar um novo desafio para minha vida, eu consegui compreender que exatamente tudo que você falou, você estava ali falando, eu estava aqui me autoafirmando, porque eu acho que no final das contas é a gente contra a gente mesmo, e aí a gente se pega no momento em que tá tudo dando certo, mas tudo dá errado, isso é curioso. Então, assim, legal você falar isso para incentivar quem está em casa a tentar buscar ajuda, enfim. Não é problema nenhum a gente procurar um profissional de saúde mental para que a gente consiga dissolver isso de maneira profissional, né? Eu acho que histórias de superação a gente vê tantas pessoas, principalmente no nosso país, né? A gente vê pessoas ali que têm histórias magníficas e você é um cara que, quando a gente olha no salão de academia, pô, um cara forte, bem sucedido, que chegou, mas por trás de todo o trabalho tem também os nossos desafios, os nossos medos e assim, cara, eu quero te agradecer por dividir isso com a gente, obrigado pela confiança e eu acho que esse canal de comunicação entre a gente serve para isso, para ajudar pessoas, para incentivar pessoas, porque eu tenho certeza que isso é uma questão de referência, sabe? Então eu faço, sempre que teve, quando a nossa equipe se juntou e teve o propósito de construir o canal Mão na Roda, eu acho que a gente não imaginou uma outra vertente que não fosse ajudar pessoas a se superar e a chegar a ter seus objetivos. Então, eu preciso aqui te agradecer por isso, cara, de verdade. E eu agradeço também a oportunidade de poder estar falando sobre isso, né? E quando eu vi que era um podcast, e que era um podcast bom, de grande relevância, bacana, e mesmo se não fosse, né? Até a gente tem que dar uma oportunidade para quem está recém começando também. Todo mundo merece uma chance, uma oportunidade. Mas eu pensei assim, vai ter um público bom, de repente eu faço um esforço e, como tu pode ver, eu ainda estou muito sensível nessa situação, né? É uma coisa que eu guardava muito para mim. Eu sempre fui um cara que falou abertamente da minha vida, mas as coisas raras que todo mundo fala, as coisas comuns que acontecem na sua vida. As coisas mais profundas eu nunca falei, eu sempre guardei para mim, né? Coisas mais internas, assim, é uma coisa que eu não gostava de... Botava numa caixa e guardava. E aí eu tô aprendendo a soltar isso um pouquinho mais também, mas também não dá para abrir a vida assim, que é algo sempre comigo, Claro, né? Porque claro, senão... calma. Pera lá. né? Mas eu acho que esse era um ponto muito importante, porque era um ponto que eu também tinha uma certa dificuldade, às vezes, de entender, né? E às vezes e tu vê que até pessoas mais próximas ficam perdidas na tua volta e elas ficam sem reação. Então, tipo assim, eu comecei a pensar em coisas, em sonhos que eu tinha. Né? Eu falei, eu queria ser um bom profissional de educação física e bem reconhecido. E acabei me tornando. Tá, legal. Eu sonhava, eu nunca achei que fosse atleta de nada na vida. Então, por isso, aquele início naquele texto. Né? Porque eu tenho 1,67 m, eu sempre fui gordinho e baixinho, entendeu? Então, eu era o cara que não era escolhido para jogar bola, não era escolhido para jogar basquetebol, não era escolhido para nada. Né? Eu tinha minhas dificuldades de ficar com meninas, porque não era esteticamente estereótipo que o pessoal gostava. Né? Então, eu acabei absorvendo, eu não vou falar em bullying específico, porque eu sempre fui muito engraçado e arriado. Então, eu encarava bem isso e aí de boa. Mas eu digo assim, isso ensejou em algumas frustrações pessoais que eu tive. Então, uma delas foi o próprio esporte. Né? O que eu vou ser? Quando eu me formei em educação física, eu comecei a entender um pouco mais as coisas, né? E tanto que a minha vida realmente como atleta, né, ela começou em 2015. São 8 anos, não é muita coisa. Né? Tem gente, a Kátia, por exemplo, compete muito mais tempo, né, o pai dela compete muito mais tempo, tem muita gente que compete há muito mais tempo do que eu. E eu encontrei uma possibilidade de, quem sabe, eu fazer mais alguma coisa que eu gostava. Né? E acabei me dando bem, acabei sendo bem sucedido, né? Claro, sempre com muito esforço, né? Sempre treinando em condições adversas, eu nunca deixei de acreditar, né? Eu boto uma coisa na cabeça, não tem mais, é isso aí, vambora. Não existe falha,
né? E se falhar, tenta de novo, tenta de novo. Eu sou chato, acho que eu incomodo tanto Deus que ele vai, dá pra esse gordo, essa merda. Dá, cara chato, cara, dá pra ele isso aí, meu, É pelo amor de Deus. perseverança, pô. Né? Né? E aí, dentro desse processo, aí eu vou corroborar com alguns comentários que fez. Por exemplo, eu consegui chegar num bom nível na área profissional, como atleta, em algumas vertentes, né, dessa área, só que quando eu me peguei nessa situação, eu vi que até as pessoas mais próximas a mim, elas não, elas de certa forma não estavam conseguindo lidar com aquilo. Porque assim, ó, e eu comecei a enxergar de outra forma. Tipo assim, como eu sou um cara bem conhecido na área, e eu pensei assim, tá, mas eu queria ser bem conhecido na área. E aquilo começou a me trazer uma aflição, porque eu queria me isolar de tudo. E aí, no fato de eu querer me isolar de tudo, ser conhecido na área não me ajudava, né? Piorava a situação. Ser conhecido como atleta não me ajudava, piorava a situação. E eu estava num momento ali em que o que eu mais escutava das pessoas é forte, vai que consegue. Olha, principalmente os mais próximos. Olha tudo que tu já passou. Isso aí não é nada. E, cara, assim, ó, eu vou te dizer, a única coisa que eu precisava, né, de ninguém dizer para mim que eu era forte ou que eu não era. Eu não queria ser Exato. forte. Eu não queria ser forte, eu não precisava ser forte. E eu não queria, era só o Dudu ali pedindo socorro, entendeu? E muita gente não conseguiu fazer essa leitura, e algumas não era por mal, mas era porque não sabia o que fazer. Porque eu tenho aquela imagem da superação, e aquela imagem de superação ela estava totalmente deturpada por mim mesmo, por uma condição que eu estava enfrentando. Né? Então, é uma coisa bem engraçada, ao mesmo tempo complexa, né? Porque aquela força, eu não tinha mais ela dentro de mim. E eu não queria, só precisava de uma tranquilidade, eu precisava de paz, paz e equilíbrio, que é uma coisa que eu não estava tendo. Cara, Dudu, e qual é o papel, qual é a relevância da sua família dentro dessa mudança de vertente aí do Dudu que passou por tudo que você passou? Eles foram muito importantes, mas eles também não souberam lidar muito com a situação. Né? A minha mãe, ela custava acreditar, mas como eu não consigo te enxergar desse jeito? Porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Sim. E aí, porque eu fui ficando mais quieto, eu fui ficando mais quieto, fui ficando mais quieto, fui me afastando, fui me afastando, fui me afastando. E a única coisa que eu tinha de forte para mim e que me aliviava todos esses sintomas era o esporte e o meu filho, que também tem quase 3 anos. Né? Eram as únicas duas coisas que conseguiam me manter firme, que conseguiam me manter forte. De resto, assim, mesmo as pessoas mais próximas, eu via o esforço delas, de algumas, assim, tentar ajudar, mas eu via que existia uma dificuldade de tentar abrir uma porta que eu mesmo não oferecia a chave. Né? Então, e aqui, pegou muita gente surpresa. Se eu não estava conseguindo me entender mais, as pessoas próximas a mim não estavam entendendo também. Né? Eu tentava explicar e as pessoas não conseguiam entender por quê. E aí eu olhava, eu também não sei por quê. Né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender, sabe? Eu não estou assim porque eu quero, eu não sei, eu não estou tentando procurar alguma coisa, estou tentando entender, mas não estou conseguindo. E realmente, quem passou por isso sabe, não entende, tu não tenta achar o que está acontecendo, Não tem né? E tu motivo. não consegue achar. É difícil, sabe? Assim, é engraçado que, tipo assim, você sempre foi referência no esporte, você é um cara que treina pessoas, que leva elas até o objetivo que elas traçaram. Mas eu quero te dizer que você, para mim, não é uma referência só como atleta. Agora, sabendo um pouco mais da sua história, para mim você é uma referência de pessoa, né? Então, assim, saber de tudo que você passou só me faz entender que os problemas acontecem, eles estão aí exatamente para a gente entendê-los e para tentar superá-los. Aí quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa resiliente,
quando a gente acha que superou alguma coisa, aí é que tem estrada para frente, muito caminho para frente para a gente superar, né? Ninguém tá livre disso, nem o melhor, nem o mais sucedido. E aí às vezes meus amigos falam: ah, cara, o meu negócio é ganhar dinheiro. E aí eu lembro de uma Marília Mendonça e de um Paulo Gustavo que morreram com um cofre cheio, né, cara? E aí a Copo gente cheio. e aí a gente pensa, é óbvio que inevitavelmente eu olho para minha problemática, que é um problema físico. Eu adquiri a minha deficiência ao longo da vida. Fui atropelado por um carro que avançou um sinal vermelho, não sei se você sabe. Então eu não colaborei para que nada o que aconteceu na minha vida tivesse acontecido. Então isso é um exercício diário de superação. Eu acordo todos os dias sem as duas pernas, em cima de uma cadeira de rodas. E eu digo para você que eu preciso me superar todo dia quando eu fecho o olho, todo dia quando eu abro, no dia seguinte. Então eu preciso agradecer quando eu fechei, agradecer quando eu abri e respirar fundo e seguir adiante. É óbvio que quando você falou da linha tênue, é exatamente sobre isso. Eu já pensei em sair daqui, sabe? Eu já pensei Sim. se eu te falar que eu já tentei, é mentira, mas eu já pensei muito nisso, sabe? E aí é um pouquinho de nada entre Sim. tentar, pensar e tentar fazer. Tem que E. pensar, né? Só precisa Exatamente. pensar. Já começa Exata, aí. exatamente. E aí eu agradeço muito ao esporte por ter transformado a minha vida, me dado, em especial nesse momento que eu estou passando, eu também vinha de uma depressão. Eu quero dividir isso com o pessoal de casa também. A matéria que eu fiz aqui para a tribuna diz muito isso. Eu vinha no momento em que eu achava que eu não conseguiria mais ser atleta. E aí vem a GPC e vem um brasileiro de powerlift para me dar essa grande esperança. E assim como você seguir rumo ao Mundial, a gente vai estar junto lá na Hungria. Se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de te dar um abraço, que eu não estou podendo te dar aqui nesse call que a gente está aqui fazendo. E, cara, eu quero te agradecer muito por dividir esse momento com a gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Eu queria que você mandasse uma mensagem final para os nossos seguidores, as pessoas que com certeza a partir de hoje vão acompanhar mais a história do Dudu, acompanhar a superação diária que o Dudu enfrenta até chegar aos seus objetivos finais. O Dudu pai, o Dudu irmão, o Dudu professor, o Dudu árbitro e o Dudu atleta. Divide com a gente esse momento aí final, que essa mensagem é muito importante para muita gente. Acho que a gente não tem noção a quantidade de vida que a gente resgata quando a gente coloca um problema desse para fora. Então eu acho que é sobre isso. É sobre isso, é sobre isso. Então, assim, pessoal, eh, escutem com atenção a mensagem que eu tenho para passar para vocês, porque realmente a vida ela é um grande filme de cinema, né? E ela nos prega várias e várias peças. E o roteiro ele é bem grande, ele é extenso, mas ele é finito, né? Então, às vezes por muitas vezes a gente briga por pequenas coisas, a gente se estressa por pequenas coisas. Havia comentado aqui, a gente julga as pessoas e tenta entender as pessoas pela nossa régua e não é pela nossa régua. Acho que depois da pandemia, principalmente, a gente perdeu a capacidade de entender o próximo, de buscar ajudar as pessoas que precisam realmente de alguma coisa. A gente perdeu a confiança, a gente perdeu a fé, a gente perdeu a paz. E acredito que o mundo todo e a gente estejamos num momento de reconstrução. Se vocês estiverem passando por isso, se alguém estiver passando por isso, se alguém tiver um amigo próximo passando por isso, ou qualquer outro tipo de problema que vocês entendam que seja complicado, por vezes não tem muito o que a gente fazer, mas às vezes apenas um olhar, uma mensagem, um abraço. Não precisa de dinheiro, né? Não precisa de, não precisa trazer alguma coisa arraigada ou palpável, um presente. Não, o presente é a presença e o olhar verdadeiro, o abraço verdadeiro, o aperto de mão verdadeiro. Não deixem ninguém dizer para vocês que vocês não são capazes de fazer o que vocês querem fazer.
O tempo, ele é muito precioso, ele é a maior moeda que nós temos e, infelizmente, a gente não faz jus ao tempo que a gente tem. A gente acaba... Por que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente gasta tempo brigando, gasta tempo se estressando, a gente deixa de falar com um familiar, a gente deixa de falar com bons amigos, às vezes por uma briguinha, por uma bobagem. A gente deixa de fazer tanta coisa e a gente comete tanto erro nessa vida. E quando a gente começa a perceber e fazer esse brainstorm para nós mesmos, a gente começa a entender que a gente precisa melhorar. E a primeira forma da gente conseguir melhorar um pouco mais é a gente desmontar um pouquinho do que a gente tem dentro da gente, tirar um pouquinho daquele orgulho fora e dar o primeiro passo. O primeiro passo ele só pode ser dado por nós. E quando a gente dá esse primeiro passo, a gente pode ter certeza que a escadaria é grande, mas que a cobertura é maravilhosa. Lá tem o céu, lá tem o sol, lá tem estrelas, lá tem uma lua, lá tem vento, lá tem nuvens, lá tem paz. E no fundo, o que a gente busca é equilíbrio, paz e equilíbrio. E se vocês não conseguirem se proporcionar isso para vocês, vai ficar cada vez mais difícil. Então, tentem tirar aquilo que faz mal para vocês, aos poucos. Elenquem aquilo que faz bem para vocês e busquem se cuidar um pouquinho mais. E tentem não depender exclusivamente dos outros, tentem entender vocês a si mesmos e se reencontrarem dentro de vocês mesmos para poderem dar esses passos até aquela cobertura, até lá em cima onde somente as coisas boas vão esperar vocês. E a gente está nesse mundo e esse mundo ele é assim. Lembra que eu comentei a respeito do aceitar e do se conformar? Então, a partir da semana, vocês aceitem quem vocês são, o que vocês têm, e trabalhem em cima daquilo que vocês podem. Não adianta vocês tentarem se comparar com fulano, beltrano, ciclano, porque a condição é diferente, o pensamento é diferente, a estrutura é diferente. Façam aquilo. Se vocês têm só um ônibus para pegar e isso vai levar vocês a algum tipo de trabalho que vocês possam começar, é o ônibus que vocês têm que pegar. Se vocês têm que andar 15, 20, 30 km para trabalhar, é 15, 20 km para trabalhar. Um dia vocês vão comprar uma motinha, uma bicicleta, as coisas vão mudando. Se vocês não têm comida o suficiente na mesa, é isso aí. Um dia vocês vão comer melhor. Mas vocês precisam fazer mais por vocês mesmos, a gente precisa fazer mais por nós. E se vocês conseguirem encontrar a paz e o equilíbrio de vocês, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se tornarem pessoas melhores. Se abram um pouquinho mais para esse mundo e busquem entender, olhem bem para dentro de vocês e busquem entender vocês um pouquinho mais para que vocês consigam evoluir e com certeza melhorar e seguir o seu caminho adiante. E com o tempo que for necessário, a gente não domina o tempo que for necessário, sempre com força e com fé, porque tudo vai dar certo, sempre vai dar certo, mas no tempo dele, não no nosso tempo. Dudu, gratidão, gratidão, gratidão por dividir esse espaço com a gente. Eu só tenho uma maneira de acabar o programa de hoje. Vamos torcer, não só para Carol, mas para o Dudu e para todos os atletas que vão rumo à Hungria defender o Brasil no Mundial de Powerlifting. E a mensagem da semana é fé. Fé, galera. Sucesso, fé, muita fé. Um beijo, boa noite. Boa noite. Valeu, Carol, obrigado. Valeu, gente. Show de bola.